durante a semana, assim espero, e assim nós estamos prontos. Os irmãos tiveram um panorama de 1ª, 2ª e 3ª de João, sendo que hoje começamos a primeira epístola de João. O tema da nossa mensagem, no momento, palavra e luz, para o primeiro capítulo de João. Amém? Todos acharam? Amém? Se assim a palavra do Senhor, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu vejo que alguns irmãos estão à procura. 1 de João, certo? Todos estão. Amém? 1 de João. Amém? Nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oremos, Pai, que o Senhor, por misericórdia e graça, abra o nosso entendimento e possamos receber a palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Texto bonito da palavra do Senhor, quase que a gente sabe de cor, não é isso? E por certo os irmãos perceberam e entenderam as semelhanças entre 1 de João 1 e o Evangelho de João, capítulo 1, amém? Ou todo o Evangelho de João. É muito fácil de nós entendermos que foi João, o mesmo João, embora eu já ouvi o contrário, que foi o mesmo João que escreveu as epístolas e o Evangelho, amém? É muito claro na linguagem e até as figuras que ele usa. Nós vamos em momentos ao Evangelho de João, mas para já vamos fica a Bíblia aberta em 1 de João. O texto inicia, João diz assim: o que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Nós podemos dizer a mesma coisa hoje, com exceção de que as nossas mãos apalparam. É claro e evidente que João está a falar daquelas testemunhas oculares, daqueles que viram Jesus, aqueles que tiveram com Jesus. Tirando a parte física, que nós não tivemos com Jesus fisicamente, porque Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós também falamos a mesma coisa que João falou, a mesma coisa que eles ouviram, a mesma coisa que eles viram e a mesma coisa que eles contemplaram e o próprio Cristo que eles tocaram. Isso é a nossa mensagem. E porquê que isso é importante? Porque nos últimos tempos, e tem sido assim, tem-se levantado todo tipo de evangelho divergente da palavra de Deus. Por vezes, as pessoas nos acusam de que nós somos antiquados, de que nós fazemos uma pregação antiquada, ou que nós não temos em consideração as coisas de como o mundo mudou. Tem sido motivo até... é ridículo, ou tem-se ridicularizado o Evangelho ao ponto de achar que se a Bíblia fosse escrita hoje, ela seria diferente. Ela incluiria pontos diferentes. E é claro, meus amados irmãos, que nós, assim, de uma maneira, podemos refutar isso e dizer se não é verdade, Deus é o mesmo, Deus não muda, a palavra dele não muda, mas a verdade, meus amados irmãos, é que nós temos assuntos hoje que nós tratamos com uma certa leveza com relação aos assuntos antigos, escritos,
O que nos leva, às vezes, a um entendimento de que nós não somos tão firmes assim. Eu vou dar alguns exemplos. A forma como nós observamos o dia do Senhor, por exemplo, está nos 10 mandamentos. A forma de que nós facilmente nos distraímos e invocamos o santo nome de Deus em vão, está nos 10 mandamentos. O não mentir. Às vezes a gente não mente, mas a gente deixa passar uma impressão errada sobre alguma coisa que está a acontecer. É mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, amados, se nós não dizemos estas coisas, nós não afirmamos de que realmente Deus, a palavra de Deus hoje seria diferente, mas nós agimos como tal. Nós agimos dessa forma. Não penso, meus amados irmãos, que foi de uma forma à toa que alguém chegou e disse assim: se a Bíblia fosse escrita hoje, ela teria assuntos diferentes. Foi aos poucos que Satanás foi disseminando essa ideia no meio da própria igreja, através de falsos cristãos, e que trouxe esse entendimento, e é por isso que hoje abordamos as coisas diferente. O que era desde o princípio, quem? Cristo. O que ouvimos, a palavra, o que vimos, a salvação em Cristo Jesus, a morte e a ressurreição do Senhor, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. Amados, às vezes nós olhamos para os apóstolos e pensamos assim: eles foram muito privilegiados, que eles andaram com Jesus, não tinha como não perceber que Jesus era o Cristo. Eles tiveram esse privilégio de estar com Jesus. Amados irmãos, eu não considero assim. Eu considero que nós somos muito mais privilegiados hoje. O que nós não entendemos isso. E porquê? Porque lembra que muitos viram Jesus, viram a morte, souberam da ressurreição e ainda assim não creram. E hoje nós temos esses factos narrados, temos comprovação, temos esses fatos comprovados por 2000 anos, temos o Espírito Santo que em nós habita e ainda assim a gente às vezes não consegue perceber e ter a nossa fé em Cristo. Então, meus amados irmãos, nós somos muito mais privilegiados hoje, porque nós temos todo esse entendimento, a Bíblia completa. Você entende, irmãos, que quando João escreveu esta carta, ele não tinha pelo menos esta carta, certo? Ainda estava a ser escrita. Os crentes da época ainda não tinham até ela ser escrita. E quando ela foi escrita, ela não foi postada na internet, que todos tiveram acesso. Ela circulou até que ela foi junta ao cânon sagrado, pela vontade do Senhor. Então nós somos uma geração privilegiada hoje. Lamentavelmente, uma geração privilegiada que não usufrui desse privilégio como devia e que leva a tanta incredulidade. O que desde o princípio ouvimos. Interessante, irmãos, que no versículo 2, João diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Nós a vimos e dela a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Irmão, entenda a importância de você saber o Evangelho para você ter comunhão com os seus irmãos. Entenda a importância quando João escreve a carta, ele diz assim: eu estou a escrever esta carta e eu vos digo isto. E no versículo 4 ele diz assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A alegria do cristão é a comunhão que ele tem com os irmãos no Evangelho. João diz assim: e nós proclamamos o que ouvimos para que vocês também tenham comunhão. Para que tenhamos comunhão. Meus amados irmãos, é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, é por isso que nós nos juntamos na casa do Senhor, é por isso que nós temos este desejo de estar uns com os outros, porque este Evangelho que nos une, esta palavra que nos une, é o que difere nós de qualquer outro grupo ao qual nós pertencemos. Nós temos esta união em Cristo, esta comunhão no Senhor. E a João ainda diz, escreve isto para que essa alegria seja completa. Meus amados irmãos, eu sei que talvez esse hino pode levar a outros pensamentos, ou essa música pode levar a outros pensamentos, mas é nesta manhã, quando eu postei que a igreja estava aberta, e eu pus aquele que diz: alegria na casa do Senhor. There is joy in the house of the Lord today. Embora a música seja um bocadinho mais espalhafatosa, porque é que eu gosto tanto? É por essa frase: alegria na casa do Senhor, alegria na comunhão do Senhor. Não é alegria quando a porta está fechada. Certo? Quando a porta está fechada, nós temos a alegria de ter um building, mas não resolve mais nada.
Mas quando as portas estão abertas, os irmãos chegam para a comunhão, para cultuarmos a Deus. Há alegria na casa do Senhor. Porque há comunhão. E porquê que essa alegria? Por causa do que Paulo diz aqui, da vida. Perdão, eu estou sempre com o Paulo, não é? João diz vida eterna. Há vida eterna. É que não foi só Paulo que escreveu a Bíblia, não é, irmãos? João também escreveu algumas coisas. Perdão com isso. Tá? Vai ser a minha tendência durante as próximas semanas. Irmãos, perdoem-me e ajudem-me aí, tá? A vida eterna. E no João 1,14, um texto que os irmãos conhecem, se o irmão quiser pode abrir, mas o irmão sabe de cor. Diz assim em João 1,14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Note, quando João escreve a epístola, ele diz aquele que desde o princípio vimos, aquele que nós programamos, o que vimos e ouvimos. Perdão, eu saltei aqui. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele chama a Cristo a palavra da vida. E ele diz, a vida se manifestou, nós a vimos, o que era desde o princípio. E em João 1,14, ele diz exatamente a mesma coisa, usando outras palavras. Aquele que é a palavra, o verbo, numa outra tradução, se fez carne. O Cristo, que estava desde o princípio com o Pai, que é o Criador de todas as coisas, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, porque os três são um, não três. Amém? Não três deuses, um só. E ele que estava no princípio com o Pai, e ele se tornou carne, ele veio em carne, ele que é a palavra da vida, ele que é aquele em quem nós cremos, ele se manifestou em carne, a promessa se cumpriu e ele veio. E foi isso que nós celebramos há pouco mais de um mês, não é? Ou um mês, nem um mês. Que foi o Natal. Foi a vinda de Cristo em carne. Porque nós não podíamos ir até ele. E em 1 João ele vai lembrar os seus leitores daquilo que ele tinha dito lá no Evangelho de João. Ele veio, ele se manifestou, ele é Deus. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Dos versículos 5 ao versículo 10... Vamos olharem a palavra do Senhor comigo, por favor. Eu vou ler. E ele vai falar agora sobre andar na luz. Primeira parte, ele falou sobre a palavra da vida, do versículo 1 ao versículo 4. E ele agora vai falar sobre andar na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que o João está a dizer agora. Qual é a mensagem que nós recebemos dele? Qual é a mensagem que foi transmitida? Deus é luz. Amém? Nele não há treva alguma. A iluminação, a luz do entendimento veio por Cristo. E lembrando aos irmãos agora, o que é que diz lá em João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: e eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Duas coisas que Jesus disse no Evangelho de João, nos 7 eu sous. Um é eu sou a palavra, outro é eu sou a luz, e ele agora diz eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Se nós olharem o texto, diz assim: esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos, Deus é luz, nele não há treva nenhuma. O irmão concorda com esta parte? É a palavra do Senhor, não pode discordar, não é? Deus é luz, nele não há trevas. Amém? Agora olha o que diz o texto a seguir, que é muito sério. Se afirmarmos que temos comunhão com ele. Você já falou com alguém que você diz assim: você tem um relacionamento com Jesus, você tem somente em inglês diz muito relationship with Jesus, right? Você tem um relacionamento com Jesus, você conhece Jesus.
E a pessoa responde, sim. Falei com ele esta manhã. Havia uma frase no meio de uma música que dizia isso. Falei com ele esta manhã. Amém. Espero que você tenha falado com Jesus esta manhã. Espero que você fale com Jesus todos os dias, toda a hora. Se nós temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas olha a seriedade do texto. Como é que você sabe se você está em Cristo? Como é que você sabe se você está na luz? Como é que você sabe, por outras palavras, se você é salvo? Não é por você afirmar que tem uma comunhão com Deus. É se você tem uma comunhão com Deus. Se você tem uma comunhão com Cristo, se você está em Cristo. Lembra o que Jesus disse? Nós temos que estar nele e ele em nós. E Jesus até afirmou, se nós estivermos nele e ele em nós pediremos tudo o que quisermos e será feito. Amém? Se nós tivermos essa comunhão tão próxima ao ponto de nós pedirmos o que está no coração dele, a nossa oração for conforme a dele, e ele fará tudo porque nós estamos nele e ele está em nós. Mas olha o que diz o texto, se nós andarmos nas trevas, se você não andar na luz que é Jesus, se você não andar nos caminhos do Senhor, se você não praticar a palavra do Senhor, se você não obedecer a Deus, é sinal de que você afinal está em trevas e você não pratica a verdade. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude a analisarmos a nossa vida a cada dia e termos a certeza que andamos na luz. O que é as trevas? O que seria andar nas trevas? Quando lemos estes textos ficamos a pensar, ok, eu ando na luz ou ando nas trevas, o que é que significa? Muitos anos atrás, logo que casei, eu trabalhava de noite. Eu lembro uma vez uma senhora idosa disse-me assim, na altura, eu tinha 20 e poucos anos, e ela disse-me assim, de noite andam os cães e os vagabundos. Eu sei que eu não queria dizer, foi a avó da Sónia. Eu chegava de manhã à casa de trabalhar, e aí eu não ia dizer que era, aí Portuguese no filter, disse-me assim, da neta, com certeza. E ela chegou e disse assim, de noite andam os cães e os vagabundos. E eu, ok. Só para os irmãos entenderem, o meu turno da noite nessa altura eram 15 horas. Portanto, começava acho que das 5 da tarde e até às 9 da manhã, o que era. Só era uma coisa assim, like, e a gente chega cansado e não ouve aquilo, né? Aliás, tipo, palavras sábias da avó da Sónia, uma outra, foi uma altura, eu estava a fazer, esta também é importante, eu estava a fazer lá montar uma casota de um cão, e estava a pôr um telhado, ela passou, olhou e disse assim para mim, quem não tem que fazer, deita a casa abaixo e torna a erguer. E que era assim, like, para que é isso? Perdeu o teu tempo, estás a perder o teu tempo. Então eu ouvi umas palavras sábias que eu guardei, e na verdade irmãos, cuidado como é que a gente usou o tempo, a senhora sabia como é que uso se faz do nosso tempo, não é? Mas essa de noite andam os cães e os vagabundos, e eu andava a trabalhar, na verdade, por causa precisamente dos vagabundos, sabia? Porque eu fazia segurança noturna. Então de noite andam os cães e os vagabundos, a razão pela qual eu estava na rua de noite, ou eram umas instalações, a Marta deve lembrar também, eu trabalhava de noite com a segurança, né? Então eu tomava conta daquela propriedade, então e não era só eu, tinha outros vagabundos também que trabalhávamos de noite, segundo ela, ou éramos os cães, né? E por causa precisamente dos vagabundos, na verdade, uma certa razão. Qual é a alegoria aqui no texto? O princípio, meus amados irmãos, do que é errado e do que é certo. Jesus é luz. É claro. Aquele que anda na luz. É visto as suas obras são boas. Jesus disse mesmo isso. Andai na luz para que possam ver as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Andar nas trevas tem a percepção e a ideia de viver em pecado, fazer aquilo que é errado, às escondidas. Aquelas coisas que a gente faz, mas que a gente não quer que ninguém saiba. Fala de trevas, aquela coisa que está no seu coração e que você não expõe a ninguém porque você tem vergonha. Lembra que todas essas coisas estão expostas diante de Deus. Então não pense que você tem comunhão com Deus e você está guardando essas mentiras, esses pecados e esses erros, essas coisas más e praticando coisa errada.
Andar na luz é andar diante da palavra. É para a primeira parte do texto fala de palavra, fala de vida eterna e de palavra, e agora a segunda fala de luz. Aquele que anda na luz, ele não está e não permanece nas trevas. Se andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem é o pai da mentira, eu já disse, é o diabo, é o pai da mentira. Não viva na mentira, não viva no erro, não viva naquilo que é obscuro, naquilo que é trevas, mas ande na luz de Cristo. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, se nós estivermos na luz, olha o que acontece, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho, de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Entendam uma coisa aqui, irmãos, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, nos conduz a andarmos na luz. E como é que sabemos isso? Porque temos comunhão uns com os outros. Por outras palavras, e eu prometo que o explico ao fim. Igreja não salva, mas salvo está na igreja. Igreja não salva, é verdade. E há pouco tempo eu ouvi essa expressão aí de uma pessoa que quer justificar a conduta de vida de não pertencer a igreja alguma. E me disse isso, igreja não salva. E eu disse, é tão verdade isso, quanto verdade é que o salvo pertence a uma igreja. Uma coisa não se separa da outra. É exatamente como viver em santidade. Você não vive em santidade para ser salvo, mas se você é salvo, você busca a santidade. A igreja não te salva, mas a igreja o pertencer a uma igreja é a marca do salvo. Porque é onde ele tem comunhão. Você entende, meus amados irmãos, que o problema do Covid não foi as pessoas que morreram. O problema do Covid não foi a doença. E nem quero entrar aqui na questão política. O problema do Covid foi ter fechado a igreja. Foi querer acabar com a comunhão dos santos. Foi querer acabar com a ceia do Senhor. Foi querer acabar com estarmos uns com os outros. Que o Senhor nos ajude e desperte o nosso entendimento. E nos levou a abrir os nossos olhos para entender isso. Precisamos desta comunhão, precisamos estar juntos, sempre, uns com os outros. Amados, ganhamos na nossa geração, que a geração a seguir a nós não entende isso, mas houve uma época que não havia telefone. E havia uma época que não havia telefone. E agora que eles ficam espantados. Não havia internet. Houve uma época que não havia internet. Ninguém acredita. E chegou o celular, e passado um tempo que o celular veio a internet. E os irmãos já repararam que o telefone como você tem hoje, tem perto de 20 anos e nunca mudou? E evoluiu, chegou a um ponto que agora não mudou. Só os apps que mudam, não é? E as câmaras, agora tem mais pixels, né? Só que muda. É tudo igual. Eu quero que você entenda isto, irmão. Quero que você entenda isto. Essa ferramenta devia nos unir. Sabe o que é que ela fez? Satanás tem usado para nos distrair e evitar a comunhão uns com os outros. E essa deveria ser uma ferramenta que o salvo devia usar para nos ligar, para nós estarmos juntos. Porquê? Porque nós temos tanta mais facilidade agora para conversar com o irmão. Nós podemos ver a cara um do outro. Nós podemos partilhar texto bíblico. Mas sabe o que é que nós temos feito? Nós temos nos isolado cada vez mais. E agora cada um está no seu canto. E agora cada um está a fazer a sua coisa. Oh, que o Senhor nos ajude. Se andarmos na luz, como ele está na luz, e Ele que é em Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. Meu irmão, busque ter comunhão com os seus irmãos em Cristo. Busque. Busque ter comunhão. Alguns irmãos podem pensar assim: bom, a gente hoje podia ter feito o culto online, afinal está a nevar, é perigoso, vamos para a estrada. Nós podemos ter, meus amados irmãos, vamos fazer o nosso melhor para não cair nessa tolice mais, que já caímos no passado. Por que não? Por que não estar juntos? Se fosse dia de trabalho, nós estávamos no trabalho, nós estávamos. O que é mais importante? É amanhã ir para a escola, hoje estar no trabalho, amanhã estar no trabalho, ou hoje estar em comunhão uns com os outros? Temos que romper as barreiras e lutar por essa comunhão. Essa posição passiva que nós temos hoje de fazer tudo muito cômodo. Não, lutemos por ter comunhão uns com os outros, lutemos por estar juntos. A propósito, irmãos,
Aquele momento que a gente vai ter ali daqui a pouco às 10 horas, às 11 horas, não é porque as pessoas estão muito tempo na igreja e precisam de comer, tá? Não desfazendo que a irmã Maria hoje trouxe o café e as coisas para o café, de maneira nenhuma. Mas o valor daquele momento é a comunhão. Não é a gente tem que comer qualquer coisa que às vezes a gente aguenta até ao meio-dia, que é o culto do meio-dia. Não é isso, irmãos. Eu espero que não seja isso. Na verdade, nós nos juntamos e atrás de um café ou à volta de uma comida, porque há alegria e há comunhão nisso, nós precisamos estar uns com os outros, partilhamos uns com os outros, rimos juntos, contamos coisas, nos alegramos e falar, e devemos buscar nessa comunhão, a propósito, falar de coisas divinas. Deve ser o momento que nós devemos sentar para conversar sobre a pregação, sobre a escola dominical, até orar uns com os outros. Porque temos aquele período de comunhão tão maravilhoso e precioso aos olhos do Senhor. E chega uma vez por semana? Não. Amanhã e por aí fora, porque se nós andarmos à luz, nós temos comunhão uns com os outros, e quando nós temos comunhão uns com os outros, as nossas vidas começam a moldar a imagem de Cristo, porque ajudamos uns aos outros. Porque de repente há uma coisa na sua vida que precisa ser corrigida, há uma coisa na minha vida que precisa ser corrigida, ou há um ânimo, há um conforto que nós precisamos de ter. Ninguém pode ser crente sozinho, ninguém é crente isolado, ninguém vive o seu cristianismo ao seu jeito, porque Deus não desenhou a igreja assim. Eu quando vejo alguém dizer assim, isso é comigo e com Deus, e eu não dou contas a ninguém, é só com Deus, e eu e Deus, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso participar da igreja, eu fico a pensar que se essa pessoa fosse para o céu não ia aguentar estar lá. E não ia mesmo, irmãos. Não ia mesmo. Primeiro, essa pessoa não vai para o céu. Segundo, ela não aguentaria. Porque se ela não consegue ter comunhão aqui na terra com os irmãos, ela não busca comunhão, ela não tem prazer, alegria na comunhão, como o texto diz, a nossa alegria escreveu estas coisas para que a alegria seja completa nessa comunhão. Como pode ela viver no céu? A alma regenerada, ela busca esta comunhão, ela deseja estar em Cristo. Se afirmarmos, se puderem andarmos à luz, como Ele a luz está, temos comunhões com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que o livrou, livra da condenação eterna pela qual você foi regenerado. É o sangue de Jesus que purifica, e esse sangue de Jesus se manifesta na comunhão que temos uns com os outros. Entenda uma coisa sobre comunhão, irmãos. Eu já disse isto várias vezes aqui. Eu vou afirmar mais uma vez. O sangue que nos une à nossa família é um sangue humano que daqui a uns anos perecerá, não fará diferença nenhuma. Não fará diferença nenhuma, irmãos. Daqui a uns anos, para si não fará. Talvez para os que ficam, mas para si não fará. Porque na hora que você estiver dentro de um caixão não faz diferença nenhuma. Contudo, o sangue de Cristo que nos purifica e nos liga numa família em Cristo, esse sangue é eterno. Essa comunhão é eterna. Meu amado irmão, um conceito errado que nós temos, que a sociedade nos tem trazido para o nosso entendimento, é a importância dos laços familiares. E eles são importantes, está na Bíblia, que são importantes. Eles são valiosos. Mas você entende, quando você tem comunhão, quando um membro da sua família é salvo, e ele não é só do seu sangue, ele é do sangue de Cristo com você. É para lá. É muito maior, é muito mais valioso. Não, essa comunhão não termina nunca. Porque agora é irmão. E eu não estou a dizer com isto, irmãos, que você deve ignorar a sua família na carne. Eu não estou a dizer com isto que você, de maneira nenhuma. A palavra do Senhor diz que seríamos pior do que os infiéis se nós abandonarmos e não cuidarmos da nossa família, com certeza. Pai, mãe, filhos, irmãos, claro, primos, por aí fora, é claro que é importante, muito mais aquele núcleo familiar, especialmente o cônjuge. Marido, a esposa, extremamente importante. Aliás, o marido e a esposa nem são do mesmo sangue, né? Estou a ver se está a ver as reações. São da mesma carne. Se tornaram a mesma carne.
É mais importante ainda. Os filhos são do mesmo sangue, mas o cônjuge é da mesma carne. Mas o salvo é do mesmo sangue de Cristo. Você percebe a superioridade, o valor maior? Você percebe o que é que significa isso? Você percebe a estrutura? Você percebe quando um casal juntos serve o Senhor, eles são da mesma carne e do sangue de Cristo. É inabalável. É extraordinário. É para lá do que podemos entender e compreender, porque é eterno. Oh, irmãos, quão importante é nós termos comunhão. Quão importante é estarmos uns com os outros. Quanto precisamos de entender isto. Versículo 8 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Note o que diz o versículo 7. Nos purifica todo o pecado. Não é nos purificou uma vez, nos purifica agora. Porquê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa e continuamos a lutar contra ela, e por vezes caímos, e por vezes pecamos, e por vezes erramos. Mas o texto diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Irmão, não se engane a si mesmo, não pense demasiado de si. Você precisa dessa comunhão que purifica todo o pecado. Você precisa de estar em Cristo. Você precisa ter esta palavra em si, esta luz em si. Jesus. Não pense que você está sem pecar. Interessante, amados irmãos, que há um grupo aí, supostamente evangélico, que afirma que é possível nesta terra chegar a uma estatura de não pecar mais. E esse é o objetivo. Interessante que ninguém chegou. E já tem muitos anos essa ideia. E eu até fiquei a pensar, irmãos, quão triste é alguém que vê a sua vida mudar e está a fazer um esforço para a sua vida mudar, e quando pensa que atingiu aquele nível de santidade que nunca mais vai pecar, peca. A palavra do Senhor não tem esse ensino. A palavra do Senhor diz o contrário. Diz, aliás, que se você afirma que está sem pecar, você engana-se a si mesmo. Meu amado irmão, conheça a sua debilidade, conheça a sua fraqueza, clama a Deus nas suas fraquezas, nas suas tentações. Não se engane a si mesmo. Antes, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse os seus pecados, não os ignore. Não ignore a sua tentação. Não ignore a sua debilidade, a sua fraqueza espiritual. Não ignore. Note, confesse, volte para Deus. Diga, Senhor, perdoa os meus pecados. Não faça de conta que eles não existem. Não tente esquecer. E quantas vezes falamos a semana passada, precisamos até de um irmão em Cristo para chegar à beira dele e dizer, irmão, ora comigo, ajuda-me nesta fraqueza, porque eu estou atribulado e Satanás está querendo me levar a pecar e eu estou sendo tentado, e às vezes até preciso dizer, eu estou tão perto de pecar contra Deus. Ora comigo, ajuda-me. Mas acima de tudo, confesse os seus pecados a Deus, no seu privado. A palavra do Senhor tem um texto que diz, feche a porta do seu aposento e ore, clame e diga, Senhor, ajuda-me. E olha a confiança que nós temos, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, Deus é fiel a Ele mesmo, amém? Ele não é fiel a nós. Você não é fiel a si próprio. Você mete na cabeça uma coisa, você não consegue cumprir. Toda a gente, né, há umas semanas atrás, decidiu perder peso em 2026, não é? Quantos já desistiram? Não se manifesta. Você não consegue nem isso. A partir de agora vou ao ginásio todos os dias. Mentira, vai nada. A partir de agora vou comer saudável. Esqueça. Basta ser ali o pão de queijo que você esqueceu logo que está em dieta. Mas Deus é fiel, o que Ele fala Ele cumpre. Ele não muda de ideias. Volte-se para aquele que é fiel. E Ele é justo. E Ele cumpriu toda a justiça em Cristo. Nele fomos justificados pela fé.
E Ele é justo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não só é fiel para perdoar os pecados passados, e Ele é fiel e Ele é justo para nos purificar agora, nos limpar agora de todo o tipo de injustiça, de todo o erro, de todo o mal. Agora, se afirmarmos que não temos cometido pecado, e fica muito sério agora, irmãos, olha o texto. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você lembra quando disseram que Jesus tinha demónio? O quão horrível foi? Lembram do texto? Disseram que Jesus expulsava os demónios por Belzebu. Lembra quão horrível isso foi? Se você afirmar que não comete pecado, que você está livre de pecar, que você não peca, você está a fazer de Deus mentiroso. Quem é o pai da mentira? Satanás. Você percebe a gravidade de nós dizermos que não temos pecado? Você percebe a gravidade que é você achar que você está isento de pecar contra Deus? Você está fazendo de Deus um mentiroso. E a palavra dele não está em si. É o que diz o texto. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Conclusão. O verbo se fez carne e habitou entre nós, amém? Jesus veio. A palavra habitou entre nós. Para que tenhamos comunhão uns com os outros, nós precisamos estar firmes nessa palavra. Nós precisamos de andar na luz. Porque sem andar na luz nós não temos comunhão com Cristo. Nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. Tudo isso que eu estou a falar está neste texto. Nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. E não a podemos ignorar. Amados irmãos, para que Deus seja verdadeiramente glorificado em nossa vida e em nossa caminhada cristã, nós precisamos em primeiro lugar ter o Evangelho. Nós precisamos ter a palavra. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos ter consciência do nosso pecado. Saiba quem você é à luz da palavra. Saiba quem Cristo é. Ele é a palavra que se fez carne. Ele é a luz. E anda em comunhão com os seus irmãos. Este texto da palavra do Senhor, em 1 João 1, nos desperta para aquilo que nós já sabemos. Aliás, João começa mesmo por dizer isso. Todas essas coisas vocês já ouviram e já vos transmitimos e nós apalpamos e conhecemos a Ele. É um lembrar aos crentes. Esta não é uma palavra tanto assim para descrentes, embora possa ser. Não é tanto uma palavra evangelística. É uma palavra para despertamento nosso. Para que nós vejamos como estamos. E sejamos lembrados da firme rocha da nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo. Aquele que se entregou. Aquele que morreu no lugar de pecadores. Aquele que levou a nossa culpa. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que nos purifica. Volte-se para Cristo hoje. Clama ao Senhor pela sua alma. E seja aperfeiçoado pelo poder.